Professor, e o tal do empowerment? Eu já vi esse cara. Esse empowerment também agora, eles não estão colocando mais empowerment, está colocando a tradução em português. Chama-se empoderamento. Empoderamento é a mesma coisa do que empowerment. Então escrevam aí no caderninho de ouro. Escreva no caderninho, cara. Ó, fixação de conteúdo, cara. Uma aula dessa aqui, rapaz do céu, isso aqui é muita informação, mas é a informação que cai em concurso. Eu sou professor concurseiro. Ah? Professor concurseiro. Teoria que sustenta que a motivação individual, analise o B lá, e os resultados melhoram quando são dadas às pessoas a oportunidade de participar e poder decisório do seu trabalho e as metas pertinentes. Então, quando o A passou para o B as diárias, deu oportunidade de participação, passou poder decisório, dá metas para o cara pertinente. Então, isso eu estou fazendo empoderamento, estou fazendo uma motivação, motivo para a ação. Está aí. Então, ó, enriquecimento do cargo, ó, incluir o pré-trabalho, incluir o pós-trabalho. No caso, ele carimbava. Então, incluir o pós-trabalho, que é o quê? Grampear. Vertical, atribuir responsabilidades mais elevadas. O cara vai arquivar, tem que ser mais responsável. Automatizar ou atribuir tarefas mais simples a outros, né? Você vai o quê? Ó, enriquecer o cargo. Então, amplitude horizontal e amplitude vertical. Criságeres. Grid gerencial de Blake Morton. Tá aí, cara. Tá aí. Você tem que saber esse cara, tem que saber. Então, aqui é o seguinte, meu filho. Aqui é o seguinte. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá errado, meu. Esse cara aqui, aliás, esse cara aqui é 9,1, tá? Aqui está 1,9. Então, ó, risca e coloca 9,1. Então, ele colocou um grid. Isso aqui está numa grid gerencial. Grid gerencial. Então, ele fala o seguinte, que as pessoas estão preocupadas, né? Aqui é uma preocupação com as pessoas. E aqui é uma preocupação com a produção, com as tarefas. Fala de questão de liderança. Liderança. A gente vai falar isso aqui, vamos voltar a esse assunto aqui. Lá na aula de liderança, mas isso aqui é importante você já ter o primeiro conhecimento, cara, porque isso aqui tem que martelar na sua cabeça. Eu quero que você gabarite essa prova de gestão de pessoas. É que não é um curso, é um super curso, papo reto. Você não encontra em lugar nenhum, cara, essa riqueza de detalhes, explicação, exercício. Então ele fala o seguinte, que a cabeça da pessoa na organização só tem dois troncos. Ou ele preocupa com as pessoas, ou ele preocupa com a produção. Preocupar com as pessoas, você afeta a produção, não é isso? Sim. E se você só se preocupa com a produção, você vai ser autocrático. Você vai chicotear o cara, porque você não vai considerar o cara um ser humano. Então ele colocou um grid. Ele colocou uma escala de 1 a 9 com a preocupação das pessoas. E uma escala de 1 a 9 com a preocupação com a produção. Quando o cara, ele não se preocupa nem com as pessoas e nem com a produção. Esse cara tem um esforço mínimo, é um. Pô, o cara não está preocupado nem com as pessoas, nem com as preocupações, nem com a produção, cara. Pô, pelo amor de Deus, esse cara tem, né? Eliminado, né? Esforço mínimo. Então vai cair na prova esforço mínimo segundo o grid gerencial. E resposta que você vai ter que dar, já caiu em concurso, já caiu no CESP, já caiu na FCC, na Ciência Rio, na FMT, na ESAF. Esforço mínimo. Você vai ter que encontrar a resposta que o cara não se preocupa nem com as pessoas e nem com a produção, com as tarefas. Agora o cara não está nem aí com a produção. O cara está preocupado só com as pessoas. Então esse cara é um cara laissez-faire, liberal, né? O cara não está nem aí para o trabalho, só está preocupado com as pessoas. É claro que você vai causar um desequilíbrio. Oposto, o cara não está nem aí com as pessoas, ele só quer o resultado. O cara vai ser então o quê? Um autoritário, um autocrático. Autocrático, 9. Muita preocupação com a produção, pouca com as pessoas. O laissez-faire, o liberal, nessa perspectiva aqui, presta atenção, do grid gerencial, do Blake, do Morton, tá? Ele é o quê? É o liberal.
Agora, o cara é equilibrado, ele se preocupa com as pessoas, se preocupa com a produção. Então, ele é um sujeito considerado o quê? Equilibrado. Equilíbrio 6655. Bem no centro da grid. Agora, o cara, ele se preocupa com as pessoas e também se preocupa com a produção, que é o ideal. Então, ele está aqui, ó, 99. É o comprometimento, ele tem interdependência, ele tem confiança, ele tem respeito. Está aí. Professor, eu tenho que aprofundar mais nesse assunto? Papo reto, não precisa. As questões de concurso é isso aí, cara. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Próximos, cara. Grande pensador aí. Peter Drucker. Oh, rapaz, esse cara aqui é fera, viu? 2005, cara, ó, pouco tempo, cara. Em 2009, se ele tivesse vivo, ele ia completar 100 anos. Olha aí. Pô, Peter Drucker. Se cai no concurso público, preste atenção, meu filho. Presta atenção, acorda aí. Acorda. Papa da administração. Quem que foi o Papa da administração? Papa do poder papal da Igreja Católica máxima. Quem foi? Você vai achar o xizinho Peter Drucker. Peter Drucker. Peter Drucker foi um dos fundadores, preste atenção, meu filho, da escola neoclássica da administração. Em 1950, 1960. E o Peter Drucker escreveu naquela época, depois ele tem grandes contribuições do planejamento estratégico, na gestão de pessoas. O cara é 10, Peter Drucker. Ele falou o seguinte, ele criou uma coisa chamada administração por objetivos. Administração por objetivos. Ou seja, ele vai transformar a organização toda ela para atingir objetivos. Então você vai passar uma meta para o sujeito. Quando você passa uma meta para o sujeito, você dá os meios necessários e controla o resultado do sujeito, papo reto, você não está motivando o cara assim? Então aqui, ó, administração por objetivo é o meio de usar objetivos para motivar as pessoas em vez de controlá-las. Aqui é mudança de foco, né? Controlar no meio, no fim. Olha aí, Peter Drucker contribuindo com a gestão de pessoas, exatamente, cara. Características de APO, administração por objetivos, estabelecimento de conjunto de objetivos, estabelecimento de objetivos para cada departamento ou cargo, interligação entre vários objetivos departamentais, ênfase em mensuração, você tem que controlar o resultado. Se você passou um objetivo para o cara, você tem que controlar o resultado dele, dos resultados, contínua avaliação, revisão, reciclagem dos resultados, participação atuante das gerências, apoio intensivo do staff. Então, Peter Drucker escreveu o APO, como é que era a forma de motivar as pessoas nas organizações, qual o motivo que ele dava. Dava um motivo de realização. De realização. Tá aí. Pronto. Papo sério, prof. Papo sério. Dinâmica de grupo. Kurt Lennon. Expressão criada por psicólogo alemão, 1890-1947. Cara, esse cara aqui é febre. Então, se você está fazendo o concurso da FCC, eu estou mandando um recado para os candidatos, para quem pretende, porque você tem que estudar para concurso, cara, tá? Então, presta atenção, turma da FCC. Ó, FCC. Quando eu falo turma da FCC, eu estou me referindo à turma da FCC. Eu estou me referindo à turma da Sens Gran Rio também. E outras bancas, por exemplo, o FMT, outras bancas, principalmente de universidades. Tá? Isso não se aplica à banca do CESP, mas é bom você saber, porque a banca você pode começar a cobrar. Então, a banca da FCC, esse tronco de conhecimento, desse perfil de banca, adora cobrar esse cara aqui. Esse cara aqui, ele fala dinâmica de grupo, como forma de organização. E ele vai escrever uma teoria chamada teoria da mudança. Ele fala o seguinte, que o processo de mudança na dinâmica de grupo, ele passa por 3 processos.
Ele fala de tal de congelamento. Descongelamento, perdão. Depois ele fala do negócio chamado de mudança. E depois ele fala do negócio do recongelamento. Eu uso uma expressão seguinte: você vai acender vela para defunto? É uma analogia. Professor, eu entendi, você está louco? Não. Por exemplo, eu sou professor, cara. Eu não sou pedagogo, mas eu me considero pedagogia do amor. Já conheço várias mães, já passei por essa situação, presta atenção. A mãe, trabalhadora, servidora pública, o pai. Tem um gurizão lá de 20 anos em casa, bem criado, educado. Rapaz, não trabalha, não faz faculdade. Certo? Casa, tá, não vai faltar nada, claro que não vai faltar. Amor de pai e mãe é amor infinito, sem limites. E a mãe lá, mais a mãe. Meu filho faz um concurso, faz um cursinho, vai lá com o professor Luiz Antônio. Um curso, já aconteceu comigo, aí é o seguinte, a mãe tanto encher a paciência, desculpa a expressão, o saco do aluno. Ele vai lá, se matricula, leva o guri. Professor, cuida dele para mim. Tudo bem, ele pode deixar que eu vou catequizar esse garoto. O cara tá lá na aula, só no videogame do celular. Ele tá congelado, cara. Ele não quer mudança. Então você não deve envidar esforços para as pessoas que estão congeladas, porque elas não vão aceitar a mudança. Pode ser a mudança que for. Ela está congelada, ela está presa, ela não quer receber. Então Kurt Lehrer, ele fala o seguinte, que primeira coisa da mudança, você tem que descongelar o sujeito, tirar o gelo. Você tira o gelo, tira o hábito, tira essa, não quer estudar, não quer não sei o que, só quer aquela vidinha de casa. Você tem que descongelar o sujeito. Aí eu vejo lá, esse cara está congelado, esse cara está um iceberg aqui. Aí eu começo, chamo ele para aula, não sei o que, ele começa a acertar, aí começa, né? Algumas situações eu faço um constrangimento proposital para ele, pô, cara, né? Para ele pensar. Ele descongelou o cara. Quando descongela o cara, ele muda. Aí você enfia a coisa na cabeça dele. Comportamento, ó. Então você descongela o sujeito. Aí você faz o processo de mudança. Então não adianta você fazer o processo de mudança se o cara está congelado. Depois que o cara mudou, você passou, você gosta do seguinte, você tem que recongelar o cara. O cara não deixar sair esses hábitos, esse conhecimento, tem que recongela o cara de novo naquele novo padrão. Professor, esse cara cai concurso, pelo amor de Deus. Então entenderam, cara? Ó, é fácil. Primeira coisa, você tem que descongelar, tirar o gelo do cara. Segundo, você insere a mudança, você catequiza o cara, vai lá. Depois que ele está catequizado, você recongela para ele não voltar no estágio anterior. Descongelamento, agora vamos para a teoria. As pessoas estão prontas para adquirir novo comportamento. São reconhecidos pontos fracos do comportamento atual. Olha só, as pessoas estão prontas para adquirir novo comportamento. Aqui está a montanha, o topo da montanha está descongelada. São reconhecidos pontos fracos, eu preciso mudar do comportamento atual, ineficácia de procedimentos. E as pessoas se tornam prontas para uma nova forma de fazer as coisas. Você está descongelado, você está de coração aberto, cara. Depois que está de coração aberto, você vai para a mudança. Começa a existir quando as pessoas passam a assimilar os comportamentos novos. Assumem novos procedimentos na esperança de que novos padrões de comportamento tragam mais efetividade. Né? Depois que o cara catequizou, recebeu esse padrão, você congela ele de novo, cara. Senão ele vai voltar no padrão anterior. Quando as pessoas assumem o novo padrão de comportamento como parte delas. Dá o conforto para o desempenho dos novos procedimentos. E esta nova forma de agir passa a ser normal. Se houver recompensas,
pelo novo desempenho, estas são instrumentais para o novo comportamento. Aí você recongela o cara, meu. Tá aí. Cai em concurso, cara, virou moda, FCC tá cair esses negócios aí, tem que saber. Aí, uma questão para vocês aí, tribunal, vamos lá, vamos fazer. Aqui. A mudança organizacional conforme modelo de Kurt Lennon. O processo por meio do qual um comportamento recente adquirido se integra como um comportamento padronizado. Opa, então ele estava congelado, ele recebeu padronizado, ele recebeu a mudança, né? A personalidade do indivíduo e das pessoas, relações motivadas, relevantes, é o denominado. Aí você faz o quê? O recongelamento. O recongelamento. Então o cara recebeu aquele comportamento novo. Você tem que recongelar o cara, endurecer para ele não esquecer para ir embora. Aí. Cara, papo reto. O cara que não estudou esse negócio aqui, ó, ele não acerta esse troço. Ele boia. Assunto novo, que na regravação anterior não tinha. Teoria das expectativas de Veron. Professor, por que você colocou esse cara aqui? Eu vou falar para vocês, está aqui. Sabe por quê? Porque, como eu te falei para vocês, eu sou um professor concurseiro profissional, cara. Olha, os cursos que a gente dá, eu pego a prova, eu avalio, falo assim, pô, essa questão aqui não estava contemplada no meu programa de estudos. Por exemplo, está aqui, caiu no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, FCC 2009, já se repetiu pela FCC em outros tribunais, essa questão. Estava lá essa questão aqui, vamos ler essa questão. As forças básicas definem o nível de produtividade individual, segundo a teoria contingencial da motivação de Victor Veron. Se você não sabe quais são as teorias de Victor Veron, você não acerta uma questão dessa. Então o que aconteceu? Eu vi essa questão, falei, gente do céu, falha pedagógica do professor do coração. Os nossos cursos são cursos de excelência, em constante reciclagem, constante produção de inteligência coletiva, cara. Aí, professor, incluiu esse assunto aí. Vamos explicar essa teoria da expectativa. Não vou falar a resposta, porque vocês que vão fazer a resposta aí. Vamos lá. A teoria das expectativas de Veron. A teoria das expectativas foi desenvolvida inicialmente pelo psicólogo Victor Veron em 1964. Este defende que o processo de motivação deve ser explicado em função dos objetivos, olha só, 3 coisas, em função dos objetivos, das opções de cada indivíduo, e das expectativas de atingir esses mesmos objetivos. De novo, o processo de motivação de Veron. Então, primeira variável que ele vai considerar, objetivo. Segundo, as opções de cada indivíduo em relação a esse objetivo. E, finalmente, as expectativas de atingir esses mesmos objetivos. Contrariamente às teorias da necessidade de Maslow e Herzberg, uma vez que estas não têm considerações as diferenças individuais. Por que Maslow e Herzberg? Porque os Maslow e Herzberg têm os fatores inferiores, superiores, aqui não considera isso. Vamos ler mais. Esta teoria consiste numa abordagem cognitiva que considera que o comportamento e o desempenho são resultado de uma escolha consciente. Parou? Olha só, o comportamento e o desempenho são resultado de uma escolha consciente, sendo que geralmente o comportamento escolhido é o que se traduz numa mais-valia para o indivíduo. Ou seja, você tem um comportamento que quer, você vai avaliar, o seu comportamento vai ser resultado de sua decisão, e a sua decisão está baseada naquilo que é melhor para você. Para Veron, há 3 forças básicas que atuam dentro do indivíduo e que influenciam o seu nível de desempenho. Então é o seguinte, 3 forças básicas
Então é o seguinte, segundo o Veron, a teoria das expectativas, o cara vai ser motivado, primeiro, pela valência. Segundo, pela expectativa. Terceiro, pela instrumentalidade. Então, professor, o que eu tenho que saber desse sujeito? Você tem que saber desse sujeito que a teoria da expectativa, o cara vai ser motivado através dessas três variáveis. A valência, a expectativa e a instrumentalidade. Professor, eu não sei o que é valência. Vou explicar. Professor, eu não sei o que é a tal da expectativa. Vou explicar. Eu não sei o que é a tal da instrumentalidade. Vou explicar também. Claro. Mas somente com esse conhecimento você já matava aquela questão. Quer ver? Vou lá, porque o cara aqui é catequização, meu filho. As forças básicas que definem o nível de produtividade individual segundo a teoria contingencial da motivação de Victor Veron são 3. Valência, expectativa e instrumentalidade. Letra A.